Ele é o mestre da seita sem cultivo, mas até mesmo Yegushin, o criador do Celestial Wanderer, deve chamá-lo respeitosamente de irmão mais velho. Acontece que ele despertou o sistema supremo da seita. Desde que ele tenha sucesso em aceitar um discípulo, ele pode convocar seres fortes dos céus. O nome do homem é Wang Feng, que também era um funcionário de uma empresa em sua vida anterior. Ele morreu de repente e veio para o místico continente Azur, onde os cultivadores são estimados e os mortais estão fadados a trabalhar. Wang Feng, recém-chegado, ainda não havia se acomodado quando o magnata da imortalidade em cultivo colidiu com ele à força, fazendo-o perceber que era apenas um novato. Felizmente, ele tinha um sistema, mas, infelizmente, o sistema era inútil no momento. Ele só poderia ser ativado após a conclusão da primeira missão. Caso contrário, ele seria apagado à força se falhasse. Assim, ele não teve escolha a não ser cumprir os requisitos para estabelecer uma seita e recrutar um discípulo em 3 dias, tudo em uma única cabana de palha. No momento em que Wang Feng estava perdendo o juízo, um gordo chegou à entrada da seita. Acontece que ele subiu a montanha em busca de refúgio em uma seita para se casar com uma esposa, mas nenhuma seita estava disposta a aceitá-lo. Então, ele veio para a recém-criada seita do imortal divino de Wang Feng com o último vislumbre de esperança. Ao ver que a seita era apenas uma cabana de palha, ele estava prestes a fugir. Mas então, ele descobriu uma adição inesperada, um paspalho agarrado à sua perna. O gordinho perguntou com curiosidade: "Quem é você?" "Sou de fato o mestre da seita dessa seita divina e moral. Meu nome é Wang Feng. Vejo que você tem uma estrutura óssea única, um talento de cultivo único em 1 milhão. Depois de uma análise cuidadosa, estou disposto a aceitá-lo como meu discípulo." "Você está brincando, certo? Você se diz o mestre da seita. Essa seita divina e mortal é apenas uma cabana de palha mal cuidada. Você não parece ser uma boa pessoa por sua vestimenta, mas um moribundo não tem nada de básico." Wang Feng abraçou o gordo e, depois de 2 longos minutos de persuasão, o gordo começou a se perder e a fantasiar sobre se tornar um imortal, salvando donzelas em perigo, de modo que entregou alegremente todos os seus pertences. Wang Feng, vendo que a tarefa estava prestes a ser concluída, também mostrou um sorriso malicioso, mas quando ele estava prestes a pegar a sacola de pano, o gordinho assegurou com força e fez uma pergunta que buscava a alma: "E se eu não puder me tornar um imortal e não suportar comer menos? Você tem que me garantir grandes refeições a cada refeição." Diante das inúmeras exigências irracionais de Li Qing, Wang Feng queria lhe dar um tapa, mas, vendo que o tempo estava acabando, ele só pôde concordar com relutância. O gordo finalmente relaxou e soltou o aperto de mão ao ouvir isso. Assim que a bolsa foi largada, uma notificação do sistema anunciou um ato bem-sucedido de ativação do sistema de sexo supremo, convidando Wang Feng a abrir o painel de homenagem para ver as recompensas. Quando Wang Feng estava prestes a abrir o painel, Li Qing o abraçou com força, elogiando o mestre da seita: "Você é muito gentil. Não apenas me aceitou, mas também me mimou. Nem mesmo minha mãe foi tão boa para mim." Enquanto isso, Wang Feng só queria verificar suas recompensas. Depois de mandar o gordinho embora, ele reabriu o painel e ficou desapontado com os atributos de seu personagem. Atributos: cultivo, nenhum. Físico, nenhum. Linhagem de sangue, nenhuma. Mas ele tinha chance de fazer uma invocação em um sorteio. A invocação poderia trazer seres poderosos de todos os céus, ligados a essa seita e prontos para ensinar seus discípulos. Wang Feng, lembrando-se de seu estado inicial de indigência ao chegar a essa terra, não hesitou em usar sua oportunidade de convocação. Momentos depois, um jovem de cabelos brancos apareceu. O gordinho ficou chocado e correu para dentro, com a intenção de informar Wang Feng, mas o encontrou tomando chá tranquilamente. O gordo apontou para fora, exclamando: "Irmão mestre da seita, como você pode estar com vontade de tomar chá? É como se fosse o apocalipse lá fora." Wang Feng, animado, correu para fora e descobriu que o jovem de cabelos brancos não era outro senão o senhor da cidade das nuvens brancas, Yegushin. Mas Wang Feng estava confuso. Nesse mundo de cultivo da imortalidade, tudo gira em torno do reino do cultivo. Yegushin é um mestre da arte da espada, mas será que ele pode lutar aqui? Então, ele abriu o painel de atributos de Yegushin, apenas para comentar de forma zombeteira: "O ancião está apenas no pico do reino de Marquês." Li Qing ficou aterrorizado com essa revelação. Em todo o Império Sunblaze, um reino de Marquês era considerado de alto nível, mas ao ver a reação do gordo, Wang Feng ficou mais tranquilo. De fato, uma pessoa forte é forte em qualquer lugar. Naquele momento,
Ye Guxin se aproximou de Wang Feng e fez uma reverência respeitosa. Eu sou Ye Guxin. Saudações ao mestre da seita. A visão de mundo do gordo foi abalada por isso. Ele havia vivido por muitos anos, mas nunca tinha visto uma potência do reino da Marquise se curvar diante de alguém. Que tipo de ser divino era esse mestre da seita? Vendo o gordinho ficar muito mais subjugado, Wang Feng perguntou sobre a outra oportunidade de loteria do sistema. Ao saber que a loteria poderia tirar a soma da constituição da pessoa, linhagem sanguínea, cultivo, etc., que poderia então ser usada pelos discípulos da seita ou pelo próprio anfitrião. Animado com a perspectiva, Wang Feng exclamou: isso não é como decolar de onde estou? Rápido, sorteie para mim. Inesperadamente, Wang Feng tirou 10% do nível de cultivo de Ye Guxin na loteria. O sistema solicitou que ele escolhesse se queria usá-lo para si mesmo ou dá-lo a um discípulo da seita. Wang Feng pensou: eu ainda sou imortal. É inútil melhorar um discípulo sem me fortalecer primeiro. De acordo com o sistema, herdar 10% do cultivo de Ye Guxin poderia levá-lo aos estágios iniciais do reino do chanceler ascendente. No entanto, Wang Feng não tinha certeza da força do reino, então perguntou ao gordo sobre a classificação dos reinos de imortalidade em cultivo. O gordo informou que este mundo é dividido em 10 reinos principais: estabelecimento da fundação, comunicação do espírito das veias místicas, general místico, chanceler ascendente, marquês, imperador místico, venerado místico, sábio místico e místico supremo. Embora Wang Feng não estivesse impressionado com o fato de o reino de chanceler ascendente ser apenas o quinto, ele reconheceu que era melhor do que permanecer imortal. Ele começou a absorver o cultivo imediatamente. Quando ele rompeu, Wang Feng sentiu seu corpo se encher de poder e pôde ouvir cada movimento no cânion ao redor. Gordo, testemunhando essa transformação, ficou mais uma vez impressionado, pensando: de onde diabos veio esse líder de seita monstruosamente talentoso? Preciso agarrar com firmeza essa coxa poderosa. Ele correu até Wang Feng, prostrando-se, prometendo treinar duro e não decepcionar o cultivo de seu mestre da seita. Enquanto isso, uma jovem garota montada em um pássaro apareceu no céu, chamando a atenção de Wang Feng. Ye Guxin sugeriu: essa mulher deve ser uma cultivadora. E tanto sua base quanto seu nível de cultivo são extraordinários, já que ela parece ser uma colega praticante com base e cultivo consideráveis. Está voando acima de nossa seita imortal divina. Devemos cumprimentá-la. Ancião Ye, talvez você deva chamá-la. Ye Guxin, segurando sua espada longa, fincou-a no chão e gritou: não sei quem está viajando lá em cima. Por favor, desça para uma reunião. Em seguida, desembainhou rapidamente a espada, fazendo surgir uma rajada de vento. Wang Feng, surpreso com a grande exibição, exclamou: é assim que os artistas marciais se cumprimentam, com um gesto tão grandioso. Ao ver o furacão, o rosto da mulher empalideceu em um instante. Ela então pisou em um pássaro branco, fazendo uma parada abrupta logo antes do furacão. Naquele momento, um panfleto voou diante de seus olhos, pensando que fosse algum tipo de arma escondida. Ela rapidamente puxou a espada da cintura e a empurrou diretamente para o panfleto. Naquele momento, Ye Guxin soltou uma repreensão estrondosa: não destrua minha propriedade sexual. Com essas palavras, ele desembainhou lentamente sua espada longa e, com um golpe, uma onda de energia da espada se acumulou imediatamente no panfleto, colando no rosto da mulher. A mulher caiu no chão, fazendo com que Wang Feng visse a força bruta de Ye Guxin. Assim, instruísse o gordo a ir cumprimentá-la. O gordo foi na ponta dos pés até a mulher e disse: estimada imortal feminina, você está bem? Vendo isso, Ye Guxin retirou a força espiritual do panfleto e a mulher finalmente suspirou aliviada. Depois repreendeu com raiva: quem ousa jogar lixo assim? Wang Feng se aproximou calmamente: isso não é lixo, é um panfleto da minha seita imortal divina. A mulher primeiro deu uma olhada no folheto e depois perguntou: essa é a seita imortal divina? De fato, eu sou o mestre da seita imortal divina, respondeu Wang Feng. Naquele momento, o sistema solicitou: parabéns ao anfitrião por descobrir um gênio. Acione uma nova missão. Recrute 10 discípulos para as respectivas convocações e chances de loteria 10 vezes. Wang Feng ficou encantado. Recompensas tão generosas desta vez. Acabei de recrutar o gordo, uma mera ninharia, e em troca recebi Ye Guxin, um grande mestre da arte da espada. Se eu puder recrutar essa mulher como discípula, não seria como subir aos céus? Ele então perguntou à mulher: jovem, seus ossos são extraordinários, um gênio em 1 milhão de cultivos. Depois de uma cuidadosa consideração por parte do mestre da seita,
Antes que ele pudesse terminar, Wang Feng se sentiu um pouco envergonhado. Afinal de contas, a mulher pode montar um pássaro em voo. Sua força deve ser extraordinária. Esse tipo de rotina pode funcionar com os gordos. Definitivamente, não com ela. Inesperadamente, a mulher disse: o panfleto diz que aceita imortal divina. Você acha que eu me qualifico? Isso pegou Wang Feng de surpresa. Ele não esperava que essa boa sorte caísse em seu colo, mas o sistema o informou que, se a outra parte não pagar a taxa de entrada, o recrutamento não será considerado bem-sucedido. Relutantemente, Wang Feng teve que perguntar: embora você esteja interessado em entrar para a seita, você deve obedecer às regras da seita imoral divina. Então, por favor, entregue todo o dinheiro que você tem como taxa de entrada. No entanto, a mulher empregou sua técnica suprema, o Kui Pli, irmão mestre da seita. Saí com pressa e não trouxe nenhum dinheiro. Posso compensá-lo mais tarde? Quando essa jogada foi executada, Wang Feng, que estava solteiro há mais de 20 anos, achou difícil resistir. No entanto, devido aos requisitos obrigatórios do sistema, ele pensou em recusar. Mas, inesperadamente, um grupo de indivíduos fortes apareceu de repente atrás da mulher. Pequena beldade provocadora. Por que não está fugindo? Nem mesmo seu pai pode protegê-la agora. O que esses macacos de duas pernas podem fazer por você? A mulher imediatamente se escondeu atrás de Wang Feng, retrucando: Lin Yunyi, não seja tão presunçosa. Agora sou um discípulo da seita divina e moral, na frente do mestre da nossa seita. Como você ousa continuar com esses atos desumanos? Lin Yunyi riu descontroladamente. Com apenas alguns macacos, você deve saber. Todos os cães escravos que criei alcançaram o reino místico geral. Ao ouvir isso, a mulher tremeu de medo. Enquanto isso, Wang Feng pensou consigo mesmo. Pensei que estava recebendo uma torta do céu, mas parece que sou a torta dos outros. Parece que recrutar discípulos vai ser complicado desta vez. No entanto, o gordo quebrou o silêncio. Pequena irmã Júnior, não tenha medo. Apenas um reino místico geral. Nosso mestre da seita pode derrotá-los com apenas um dedo. Os lacaios que estavam ouvindo estavam rangendo os dentes de raiva, desejando poder destruir o gordo imediatamente. Esse gordo sempre causa problemas. Embora eu seja um reino superior ao deles, não tenho experiência real de combate. E se eu perder e afetar meu grande plano de recrutar discípulos? Quando ele estava prestes a dizer algo, a mulher se antecipou a ele, expressando sua gratidão. Obrigado por me resgatar. Vendo a situação, Wang Feng só podia deixar para lá, tranquilizando: não se preocupe, ninguém pode intimidá-lo comigo aqui. No entanto, ele parecia ter se esquecido da existência de Yegushin. Nesse momento, claramente ficou sem paciência. Que brincadeira de macaco vocês estão fazendo? Vão matá-los para mim, ordenou ele, e vários de seus lacaios atacaram Wang Feng. No entanto, justamente no momento crítico, Wang Feng achou os movimentos deles extremamente lentos. Com um giro casual, ele curvou a espada que se aproximava. Parece que, neste mundo de cultivo da imortalidade, ser um reino superior realmente faz diferença. Eu queria usá-los para praticar, mas seria muito embaraçoso lutar contra eles na frente de meus discípulos. Então, ele gritou bem alto: Yegushin, Yegushin. Ao ouvir seu nome, sacou o arco-íris ascendente, e em apenas 0,5 segundos, ele matou todos os lacaios e colocou o arco-íris crescente no pescoço de Lin Yunyi. A mulher ao lado deles ficou imensamente chocada. Até mesmo os seres do reino do general místico são considerados acima da média em todo o Império Sunblaze. Para ser capaz de matar instantaneamente 5 generais místicos, ele deve ter alcançado o reino da Marquise. Enquanto isso, Lin Yunyi estava suando muito. Eu realmente tenho que recorrer a esse movimento? Ele então apertou as mãos em um gesto de súplica. Senhor, eu, Lin Yunyi, estava cego e não consegui reconhecer o grande. Por favor, me poupe. Prometo ir embora e pedir ao meu pai, o Marquês de Longa Data, que prepare um presente generoso para você. No entanto, Wang Feng não ficou impressionado. Não importa quem seja seu pai, se ele se atrever a vir, eu o eliminarei sem hesitar. A mulher, ao ouvir o nome Marquês de Longscale, cerrou os dentes de raiva. A mansão do Marquês de Longscale detém um grande poder. Lin Tianchen, o Marquês de Longscale, não apenas possui o cultivo do reino de Marquês, mas também comanda uma legião de Longscale de 500 homens com muitos generais altamente qualificados do reino de Chanceler Ascendente. Assim, eles podem cometer todos os tipos de maldades. Eles me perseguiram, não me deixando outra escolha a não ser fugir. No entanto, esse mestre da seita do sexo imoral divino nem sequer considera a mansão Marquês de Longa Escala digna de nota. Talvez ele realmente tenha o poder de se vingar de mim. Wang Feng se assustou com o súbito ajoelhamento e perguntou rapidamente:
Qual é o problema? Por que esse gesto tão grandioso de repente? Mestre, inicialmente eu me juntei à seita divina e moral para, de fato, buscar refúgio do desastre. Mas agora estou convencido de que o senhor, mestre, certamente pode fazer justiça para a família Ling. Wang Feng, curioso, perguntou: qual é exatamente a sua queixa com Lin Yunli, o discípulo? Durante uma excursão, encontrei Lin Yunli, o jovem senhor da mansão do Marquês de longa escala. Ele cobiçou minha beleza e tentou me desonrar, mas consegui escapar com um cadeado. Pensei que o assunto havia terminado, mas, ao voltar para casa, descobri que Lin Yunyi havia levado os membros poderosos de sua mansão a massacrar centenas de membros da minha família Ling. Só consegui escapar com a proteção desesperada de meu pai. Uma rixa tão profunda quanto matar meu pai não pode coexistir sob o mesmo céu. Se eu pudesse vingar isso pessoalmente, dedicaria tudo ao mestre da seita a partir de hoje. Fique tranquilo, seja você um discípulo desta seita ou não, eu buscarei justiça para esse assunto. No entanto, o Lin Yunyi capturado não era mais complacente. Ele enfiou as mãos no chão, levantando uma nuvem de poeira, e aproveitou a oportunidade para fugir. Wang Feng, observando a tentativa de fuga de Lin Yunyi, não ficou nervoso, mas comentou: os vilões dos mangás não deveriam estar resistindo obstinadamente ou implorando por misericórdia a essa altura. Como é que esse cara não segue o roteiro habitual? Ele tranquilizou a pequena Wu, preocupada, ao seu lado. Não se preocupe, com o ancião Ye aqui, ele não conseguirá escapar. Ao comando de Wang Feng, Ye Guchen lentamente sacou o arco-íris ascendente. Em um momento, seu corpo estava transbordando de energia branca. Suspendendo as pessoas ao redor no ar, Wang Feng resmungou internamente: por que sempre tem que fazer uma cena tão grandiosa toda vez que entra em ação? Preciso conversar com ele sobre isso da próxima vez. Do outro lado, com Ye Guchen saltando alto no ar, ele instantaneamente se posicionou acima de Lin Yunyi. Antes que Lin pudesse reagir, Ye Guchen executou a técnica do andarilho celestial, enviando uma onda de energia branca em direção à cabeça de Lin Yunyi. Acompanhada de gritos, a espada do arco-íris foi embainhada enquanto Lin Yunyi e seus lacaios caíam no chão. Ao mesmo tempo, um pingente de jade voou do peito de Lin. A pequena Wu, ao ver isso, tremeu de emoção e apressou-se em pegar o pingente, enquanto Lin Yunyi jazia no chão como um cachorro morto. De acordo com a vontade do mestre da seita, o jovem mestre Lin pagou o preço. O pequeno Wu ficou surpreso. Eu sabia que Ye Guchen era forte desde o início, mas não esperava que ele fosse tão formidável, especialmente com aquele movimento do andarilho celestial agora. Mesmo que o próprio Marquês de longa escala viesse, ele poderia não escapar ileso. Com tal figura como ancião, a seita do imortal divino deve ser bem conhecida em toda a parte. Como é que eu nunca ouvi falar dela? Naquele momento, Wang Feng interrompeu seu devaneio. Sei que inicialmente você queria entrar para a seita do imortal divino para se preservar, mas eu sinceramente quero aceitá-la como minha discípula. Entretanto, considerando que nossa seita é uma seita principal oculta, você pode tomar sua decisão depois de se familiarizar conosco. Observando o rosto animado da pequena Wu, Wang Feng não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Ah, eu sou de fato um criador de mangá popular, gerenciando o enredo de forma complexa. Naquele momento, a pequena Wu lhe entregou um pingente de jade. Esse pingente é uma herança de família da família Ling. Quero oferecê-lo como minha taxa de entrada para expressar minha gratidão por seu imenso favor em me vingar hoje. Wang Feng, examinando o pingente, pensou consigo mesmo se o sistema o reconheceria como uma taxa de entrada, mas valia a pena tentar. De repente, ele notou a pequena Wu corando. Acontece que esse pingente de jade é extremamente importante para ela. Uma lembrança passada pelo pai dela, destinada a um futuro noivado. Quando criança, ela achava que nunca se separaria dele, mas hoje o entregou a Wang Feng. Depois de recrutar a pequena Wu como discípula, Wang Feng também recebeu recompensas do sistema, incluindo uma convocação e uma chance de loteria. Ele então deu um tapinha no ombro da pequena Wu. Agora que você é um discípulo da seita do imoralismo divino, seus inimigos são os inimigos da seita. Agora você pode buscar uma recompensa preliminar. Com as palavras de Wang Feng, os olhos da pequena Wu se encheram de intenção assassina. Pegando um galho de árvore do chão, ela se aproximou lentamente de Lin Yunyi, que estava deitado como um cachorro morto. A inimizade de exterminar minha família é tão profunda quanto o mar de sangue. Se eu não vingar isso, não serei digna de ser a jovem senhorita da família Ling. Com isso, ela perfurou o peito de Lin Yunyi com o galho. Lin Yunyi, você pegou meu pingente de jade ancestral e me provocou. Você já pensou no dia de hoje? Você pensou que era intocável com seu apoio poderoso, mas você previu esse fim? O comportamento feroz da pequena Wu assustou o gordo, que estava ao lado dela. Mestre da seita, pequena irmã Júnior, disse ela Feng. Pai,
Hoje a pequena Wu vingou pessoalmente. Agora você pode descansar em paz. Ao mesmo tempo, o sistema anunciou parabéns à discípula interna Lin Wu por matar uma potência do reino místico geral, ganhando 300 pontos de seita. Depois de se vingar, a pequena Wu se ajoelhou no chão, agradecendo ao mestre da seita e ao Elder Yi por ajudarem a pequena Wu a vingar essa disputa de sangue. De agora em diante, na vida ou na morte, o pequeno Wu pertence à seita imoral divina. A seita apenas lhe fornece uma plataforma de cultivo. Se você pode ou não se tornar uma verdadeira potência, em última análise, depende de você mesma. Wang Feng respondeu, ajudando a pequena Wu a se levantar. Mas lembre-se, nossa seita imortal divina não teme ninguém. Se houver uma disputa de sangue, não importa quão poderoso seja o inimigo, nós o eliminaremos rapidamente. Enquanto Wang Feng falava, a pequena Wu ficou momentaneamente atordoada, com lágrimas escorrendo lentamente por seu rosto, decidida a não decepcionar as expectativas do mestre da seita. Wang Feng, internamente satisfeito, refletiu, eu realmente sou um criador de mangás popular, compreendendo com maestria as emoções humanas, mas agora que me vangloriei com tanta ousadia, o que devo ensinar a ela? Ela não é como Fabi, que se deixa enganar facilmente com falsas promessas de avanço rápido. Naquele momento, o Elder Yi deu um passo à frente. Você pratica a arte da espada? A pequena Wu imediatamente se curvou em sinal de respeito. Sim, ancião Yi. Gostaria de me aceitar como seu mestre? Wang Feng, vendo a oportunidade, rapidamente a incentivou. A oferta do Elder Yi de aceitar um discípulo é mais rara do que uma pedra florida. O que está esperando, sua menina tola? Compreendendo a gravidade do momento, a pequena Wu imediatamente se ajoelhou e fez o gesto cerimonial. O discípulo cumprimenta o mestre. Sua postura com a espada é louvável. Mas antes de eu ensinar qualquer técnica de espada, precisamos primeiro tratar dos ferimentos internos que você sofreu ao ser perseguido. Levante-se e siga-me para curar suas feridas. Wang Feng sentiu uma sensação de satisfação. Inicialmente, a seita era apenas eu. Agora, não temos apenas o Elder Yi, mas também uma discípula talentosa como Ling Feiwu. E a melhor parte é que não preciso ensiná-la eu mesmo. Isso é fantástico. No entanto, o gordo, sentindo-se um pouco abatido ao lado, pensou, a irmãzinha Júnior se juntou a mim e agora se tornou discípula de uma figura poderosa como o ancião Yi. Como discípulo sênior, como posso deixar meu Júnior me ofuscar? Ele se virou para Wang Feng e perguntou, mestre da seita, quais são seus planos para mim a seguir? Wang Feng deu um tapinha na barriga de Li Qing. Olhe para você. Você precisa perder algum peso. Vá arrumar a cabana de palha e limpiar um pouco. Esse é o rosto de nossa seita divina imortal. Gordo, coração afundando. Com resignação, comecei a arrancar ervas daninhas, murmurando reclamações. Eles me atraíram com grandes promessas, tratando-me como um tesouro. Mas assim que a irmã do pequeno Júnior chegou, eu me tornei apenas grama. Enquanto isso, Wang Feng estava alegremente verificando suas recompensas, imaginando quais figuras notáveis ele poderia convocar agora depois de recrutar a pequena Wu. Ao perceber que havia um limite de 5 anciãos, ele decidiu guardar a convocação para mais tarde. Sua atenção então se voltou para os pontos de seita exibidos na interface. Curioso, ele perguntou sobre a utilidade deles e soube pelo sistema que os pontos de seita não só podem ser usados para chances de loteria, mas também para atualizar o próprio sistema. À medida que o sistema sobe de nível, ele permite que o anfitrião convoque figuras e artefatos mais fortes e acomode mais discípulos. Intrigado, Wang Feng perguntou, como posso adquirir pontos de seita? Há 3 maneiras principais de adquirir pontos de seita. Concluir tarefas emitidas pelo sistema, derrotar inimigos e recrutar os melhores talentos para a seita. Wang Feng ficou intrigado, considerando que o nível de cultivo da pequena Wu em sua idade deveria qualificá-la como um talento de primeira linha, mas sua entrada não acrescentou nenhum ponto de seita. Surpreendentemente, de acordo com a avaliação do sistema, a pequena Wu não atendia aos critérios de maior talento. Curioso sobre seu próprio talento, Wang Feng perguntou e descobriu que o sistema o classificava como de aptidão comum, mas de nível superior por ser o anfitrião do sistema. Quando ele perguntou sobre o talento do gordo, o sistema informou que explorar a aptidão do gordo custaria 100 pontos de seita. Apesar de achar que o preço era alto, a curiosidade levou a melhor e ele clicou para investigar. A revelação do sistema chocou Wang Feng. O gordo estava classificado entre os maiores prodígios. Ele, um grande prodígio, mas o sistema tinha certeza. Li Qing possui o físico místico da tartaruga sábia. Ele só não foi ativado ainda. Wang Feng, perplexo com a revelação da constituição do gordo, perguntou, o que exatamente é esse físico místico de sábio tartaruga? O sistema explicou,
O físico sábio da tartaruga mística é uma das principais constituições especiais do mundo. Ele possui defesa absoluta e vida eterna. Desde que não sofram danos fatais, eles podem viver para sempre. O aspecto mais temível é o poder defensivo inerente, que lhes permite vagar livremente. Mesmo que os céus e a terra se despedacem, Wang Feng ficou surpreso. Esse gordinho realmente tem um físico que desafia os céus. Se ele o cultivar até o fim, poderá se tornar imortal. Decidido a cultivar o gordo, ele pensou nos benefícios e nas batalhas ao usá-lo como um escudo impenetrável, mas a questão imediata era como ativar o físico místico de sábio tartaruga do gordo. Enquanto isso, o gordo alheio estava se entregando à admiração por si mesmo. Ele se considerava o homem mais bonito e mais forte do continente místico azul. Essa atitude extremamente desavergonhada fez com que até mesmo o sistema quisesse esmurrá-lo, o que indicava que a maneira de ativar o físico de sábio tartaruga mística era suportando surras. Wang Feng ficou incrédulo. O quê? Suportar surras? O corpo da tartaruga sábia precisa de um ataque contínuo. Somente por meio de surras duradouras a linhagem sanguínea pode ser estimulada e totalmente despertada. Ao ouvir isso, Wang Feng não conseguiu conter sua empolgação. Eu estava planejando procurar por alguns tesouros raros e preciosos, mas parece que tudo o que preciso é fazer com que ele seja espancado. E isso é bem simples. Posso providenciar para que a pequena Wu faça isso, garantindo que ela não vá longe demais. Com seu físico inerente, ele deve se recuperar rapidamente. Naquele momento, o gordo sentiu um calafrio repentino. Antes que ele pudesse reagir, uma explosão de energia branca foi disparada. Isso fez com que ele se agarrasse à perna de Wang Feng com medo. Mestre da seita, o que está acontecendo com aquele ciclone no céu? O próprio Wang Feng não tinha certeza e consultou o sistema sobre o fenômeno. A anomalia atmosférica era um sinal do avanço iminente da pequena Wu para o reino geral místico, uma consequência da sessão de cura de Yeguchi. Ele informou ao gordo. Isso é um sinal de que sua irmã mais nova está prestes a fazer um avanço. O gordo ficou surpreso. Minha irmã mais nova, desde que se juntou à seita divina e moral, não só se tornou discípula do formidável Yeguchi, mas agora está prestes a fazer um avanço em menos de um dia. Quanto a mim, continuo sendo um mero mortal. Se isso continuar, posso até perder meu status de discípulo sênior. Wang Feng, percebendo o desânimo do gordo, beliscou. Não fique desanimado. Amanhã começarei seu treinamento. Não é impossível que você ultrapasse sua irmã mais nova com o tempo, desde que você consiga suportar. O gorducho, batendo no peito com segurança, respondeu. Obrigado, mestre da seita. Fique tranquilo, eu posso resistir. Acredito na sua capacidade de resistência, disse Wang Feng, e estou ansioso para ver a comoção que você causará quando chegar ao reino do general místico. Sem que eles soubessem, a comoção causada pelo avanço da pequena Wu havia chamado a atenção de um cultivador demônio recém-despertado. Eu nunca pensei que depois de dormir por séculos, eu acordaria e encontraria um lanche do Mystic General Helm. A expectativa. Tornar-se meu sustento é uma honra. Com isso, o cultivador demônio saiu correndo, indo direto para o local da descoberta da pequena Wu. À medida que a anomalia atmosférica recuava, a pequena Wu avançou com sucesso para o reino místico geral, ganhando a Wang Feng mais 1000 pontos de seita. Ele estava interiormente encantado. Essa garota é realmente um gênio. Com apenas um dia de discipulado, ela já está perto do meu domínio. Tenho a sorte de ter o sistema. Caso contrário, ela poderia ter me alcançado. E onde isso deixaria meu rosto? Enquanto ponderava, a pequena Wu rapidamente expressou sua gratidão. Muito obrigada, mestre da seita, por me dar essa oportunidade. Por outro lado, o gordo, verde de inveja, se gabava. E daí se ela alcançou o reino de general místico? Espere só até que eu, como irmão sênior dela, alcance o reino de chanceler ascendente em um ano. Isso será impressionante. Wang Feng respondeu suavemente. Continue seguindo o Elder Yi de perto. Espero que você torne o nome da seita do imortal divino famoso. Enquanto isso, o grande demônio chegou atrás de Wang Feng. Eu pensei que havia apenas um único lanche místico do reino geral aqui, mas há algumas formigas também. Apenas o suficiente para abrir meu apetite. Imediatamente, Wang Feng convocou o sistema e gastou 100 pontos de CEP para investigar a ameaça. Conhecer tanto o inimigo quanto a si mesmo garante que não haja perigo na batalha. Esse ser exerce uma pressão tão imensa que eu até duvido que Yegushin possa vencê-lo. É melhor estar totalmente informado. O sistema informou Wang Feng. Esse ser é o demônio do massacre sombrio, um flagelo do Império Radiante há um milênio. Ele foi derrotado e selado pelo Imperador do Império Sunblaze, atualmente em um estado recentemente não selado, com um nível de cultivo no pico do reino dos Marqueses. Wang Feng deu um suspiro de alívio. Que bom! Ele não está no auge. Caso contrário, nem mesmo Yegushin poderia lidar com ele. No entanto, o gordo,
encorajado ao lado dele, desafiou o demônio. Quem é você para ousar invadir a seita do imortal divino? Saia imediatamente, ou nosso ancião e da seita do imortal divino garantirá que você não tenha lugar para descansar na morte. O grande demônio olhou com desdém para a humilde cabana de palha. Seu desprezo era palpável. Seita do imortal divino? Uma seita desconhecida que rastejou para fora de um buraco? Eu nunca ouvi falar dela. E esse gordo, tolamente ousado, se atreve a falar rudemente com o grande demônio. Wang Feng não pôde deixar de se maravilhar com a audácia do gordo. Como um mero mortal, ele estava repreendendo uma entidade poderosa no auge do reino dos marqueses. A pequena Wu lembrou urgentemente seu irmão sênior. Irmão, a aura dessa pessoa não é mais fraca do que a do mestre. Pelo menos um cultivador do reino marquês. O grande demônio riu com o reconhecimento. Essa garota tem algum discernimento. Em breve, você verá meu grande tesouro. No entanto, o gordo respondeu sem medo. E daí se ele estiver no reino dos marquês? Nós não temos o mestre da seita? Além disso, o mestre da seita disse, em 1 ano, ascenderei a chanceler. Em 3 anos, imperador místico. Esmagá-lo seria tão fácil quanto levantar um dedo. Um pequeno inseto. Ousar causar problemas na seita divina e moral é como uma pequena tartaruga pulando de um penhasco, totalmente ignorante de seu destino. Essa afirmação ousada intimidou surpreendentemente o grande demônio que se virou para Wang Feng e ficou confuso. Ele poderia ter algum cultivo, mas certamente não em um grau tão exagerado. Enquanto isso, Wang Feng sentiu uma onda de impotência. Agora entendo por que o gordo possui o corpo místico de sábio tartaruga. Ele realmente corteja a morte como ninguém. O grande demônio, recuperando a compostura, rugiu de raiva. Ninguém vai disciplinar esse tolo? Matá-lo seria sujar minhas mãos. Alguém dê um passo à frente e lute com Feng, sinalizou Yeguchi. Segurem-no por enquanto. Vou me certificar de que ele não saia daqui inteiro. Com isso, ele utilizou sua segunda chance de invocação. Yeguchi, entrando na briga, imediatamente despedaçou a energia demoníaca que se aproximava com um único golpe de espada. No entanto, quando mais energia demoníaca o atacou por trás, Yeguchi se viu momentaneamente encurralado. Pensei que esse seu ancião fosse algo formidável. Acontece que ele é facilmente capturado. Pequena Wu, vendo seu mestre em perigo, pediu para que alguém ajudasse seu mestre. Você subestima seu mestre. Como meras garras demoníacas poderiam segurar Yeguchi? Assim que ele terminou de falar, uma explosão de energia de espada atravessou as amarras e disparou em direção ao grande demônio. Apesar de sua resistência total, a mão do grande demônio foi penetrada pela energia da espada e ele foi jogado no chão. Ele ficou maravilhado com a presença inesperada de uma potência do reino de Marquê em um lugar tão remoto e com a maestria do manejo da espada de Yeguchi. O grande demônio, que não é de se conter, deixou sua energia diabólica transbordar, determinado a recuperar o equilíbrio na luta. Nesse momento, o gordo interveio, provocando o grande demônio. Está querendo fugir depois de ser dominado? Não há como escapar tão facilmente, a menos que você rasteje sob minhas pernas. Nem pensem em sair com o corpo todo machucado. A provocação do gordo fez com que o grande demônio ficasse furioso. Seu gordo miserável, abra seus olhos de cachorro e veja claramente. Estou prestes a liberar meu golpe final. Se você continuar tagarelando, juro que vou. Antes que ele pudesse terminar, Wang Feng deu um soco no rosto do gordo. Fate, parecendo inocentemente magoado, pergunta ao seu mestre por que bateu nele. Eu vi um mosquito em seu rosto. Wang Feng respondeu, embora tenha pensado consigo mesmo, esse gordinho realmente pede por isso. Quase esqueci que ele está do nosso lado. Enquanto isso, o grande demônio, olhando para o ferimento em sua mão, provocou Yeguchi. Você é o primeiro, desde a minha revelação, a realmente abrir meu apetite. Por respeito a você, decidi destruí-lo com minhas próprias mãos. Uma gigantesca marca de mão ensanguentada desceu sobre a cabeça de Yeguchi. A pequena Wu estava extremamente preocupado, mas Yeguchi permaneceu calmo, posicionando o arco-íris crescente diante dele e liberando o celestial Wanderer em resposta. O choque entre eles fez com que os ventos uivassem e a terra tremesse, nivelando todo o vale, mas a divina e imortal cabana de palha permaneceu ileso. Apesar do último movimento do grande demônio, Yeguchi permaneceu ileso. O grande demônio, sentindo a estreita margem entre seus poderes, pensou, a força de Yeguchi é apenas um pouco menor que a minha. Se eu me esforçar ao máximo, talvez consiga matá-lo, mas então aquele velho perceberia meu desbloqueio e eu teria que fugir. Por hoje, é aqui que tudo termina. Outro dia, quando minhas forças se recuperarem, eu o procurarei para outra batalha. Yeguchi embainha seu arco-íris crescente e diz, desculpe, mas você não irá embora hoje. Conseguiu o que pretendia. Enquanto ele falava, penas de ganso como neve começaram a cair do céu. Wang Feng, ao ver isso,
ficou muito feliz. Esse é um presságio do céu e da terra. Ele está chegando. Nesse momento, o grande demônio estava com uma expressão confusa no rosto e perguntou: "De quem você está falando?" E Egushin respondeu: "Eu não sabia antes, mas agora minha espada me diz que ele é o rival da minha vida, Shimen Pelksui." Ao ouvir isso, o grande demônio ficou frenético. Lidar com o Egushin já era problemático o suficiente, e agora aparece outro oponente formidável, comparável a ele. "Parece que estou condenado hoje." E com isso, ele se virou para fugir, acreditando que o melhor plano é fugir. Mas como Shimen Pelksui poderia deixá-lo escapar? Com os dedos concentrados, ele acenou casualmente com a mão, e as costas do grande demônio se abriram instantaneamente. O